Bem-vindo mais a um podcast Tudo Pode Sem Limite. Hoje na versão Plantas Sagradas, Daime e Processo de Autoconhecimento. Nós temos a honra de receber o nosso amigo, psicólogo, estudioso e mestre da doutrina do Santo Daime, Márcio Galindo Lima. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos os ouvintes, ao meu amigo Luiz Afonso. É um prazer estar aqui, conversar um pouco sobre esse assunto que eu tanto gosto. Márcio, eu gostaria que você falasse sobre a questão das plantas sagradas, especificamente sobre o Santo Daime, que ela é mais vulgar, mais conhecida na Amazônia e na região andina com o nome de ayahuasca. Então, nos primórdios do tempo, ela era usada só pelos líderes, o Inca e sua corte, né? Posteriormente, algumas tribos da Amazônia se apropriaram desse conhecimento. E como é que surgiu a religião ou seita do Santo Daime? Me permita fazer uma pequena correção aí na sua informação, porque realmente durante um tempo, logo no início, se pensou que a origem da ayahuasca fosse andina, né? Os povos andinos eram os que mais seguraram assim, mais extensamente o uso sacramental da ayahuasca. Mas explorações arqueológicas demonstraram que existem a presença de vestígios de uso de plantas de poder da ayahuasca na bacia amazônica há mais de 5.000 anos. Então o que se conclui é que foi justamente o povo andino veio até a floresta e levou também as plantas lá para os Andes. Mas a origem dela é daquela região, toda a bacia amazônica ali, da floresta amazônica. E os estudos mostram que já existem há mais de 5.000 anos, né? É uma planta que você tem, estima-se que são 100 milhões de vegetais, de tipos de vegetação diferente. Os índios, eles pegaram um cipó, que é esse aqui, o jagube, e uma folha, que é a rainha da família do café, conhecida como rainha, né? E juntaram. É simplesmente a coação dessas duas plantas, né? A coação da folha com o jagube, que ele é macerado e botado numa panela para cozinhar, né? O uso dos índios era dessa forma, e ainda hoje se mantém da mesma forma. Aí, no caso da ayahuasca, quando o fundador dela, o divulgador maior, Sebastião Irineu, sim, mestre Irineu, né? Então ele era soldado da borracha e teve conhecimento dessas plantas na região amazônica no começo do século, é isso? Exatamente. E logo depois o Marechal Rondon passou lá no Maranhão, em 1910, mais ou menos, 1900, logo depois nessa época aí, 1905, 1910, ele passou e ele passava com um caminhão do exército, e chamava os jovens, né, que tinham mais de 18 anos, para se alistarem. Ele tinha a opção de ir para a guerra ou ser soldado da borracha. A grande maioria preferia ir para o Acre, então eles eram levados, botaram em barcos, e eles entravam de barco pelo Rio Amazonas e iam para a região que o Brasil tinha recebido da Bolívia, né, que num acordo que ele fez, ele recebeu todo o estado do Acre. E ele precisava colonizar aquele espaço, porque era um estado que ele era usado, tinha ainda muitos moradores bolivianos na época. Então, nesse esforço de colonizar o Acre, eles levaram os seringueiros. E os seringueiros foram para lá para trabalhar na coleta da seringa, da borracha, né? Então, e nessa época, o Raimundo Irineu Serra era um neto de escravos. Ele tinha 2,5 metros de altura, um moreno forte, bem encorpado. Ele foi ser soldado da borracha. E quando ele chegou lá, ele conheceu fazendo um resumo assim, para a gente não estar muito detalhe, mas ele conheceu a ayahuasca através de um índio peruano que ofereceu para eles, né? E ele foi beber o chá, e quando ele bebeu,
que o índio dizia que era para conseguir o que quisesse, dinheiro, trabalho, o que quisesse, que tomava aquela bebida e conseguia. E ele foi ver mesmo, ele disse, vou ver se isso é de Deus, vou ver que história é essa, e foi lá, foi conhecer. Né? Ele era muito católico, a religião dele, da família toda católica, e ele foi quando ele chegou lá, ele não viu nada de ruim, né? Só viu coisa boa. E aí, do meio para o fim, chegou, ele teve uma visão de uma senhora, né, que pediu para ele se preparar para conhecer, né, realmente o que era, que ele perguntou se ele queria conhecer o que era aquilo, se ele cabia onde é que ele estava tomando, se ele queria conhecer. Ele disse que queria. Aí ela foi e mostrou para ele e disse o que era, né? E disse que era um chá que ele ia levar o homem a ter um conhecimento dele mesmo, né? Ajudar ele a se conhecer. E ele recebeu da Nossa Senhora, no caso aí, na visão que ele teve de Nossa Senhora, ele recebeu a missão de criar. Então ele criou essa religião. E o que era essa religião? Era uma religião feita de um chá usado pelos índios, todos os índios da bacia amazônica, e ele pegou aquele chá que era, né, usado de uma forma. O índio, ele não tem uma religião, né? Ele adora a natureza, ele adora as plantas, os rios, a chuva, o vento, o fogo, a terra, as árvores. Então, o índio, a religião dele é aquela religião tradicional xamânica, né? O xamanismo. Aí ele pegou essa religião indígena e cristianizou. Ele trouxe para aquele contexto todo o conhecimento, tudo que ele tinha no que diz respeito à questão religiosa. Então, ele cristianizou aquela religião que era xamânica, né? Que era uma doutrina, era uma religião que não era uma religião indígena, que ele não tinha uma religião, para adorar a natureza. Então, ele uniu. Por isso aí surgiu o Santo Daime, que foi, na realidade, a primeira religião, né, genuinamente brasileira que nasceu, foi o Santo Daime. Depois apareceram outras, mas aí apareceu o Santo Daime nessa época de 1910, 1915. O Santo Daime, assim, por falta de conhecimento, a maioria das pessoas atribui que é alucinação, que a pessoa vão lá para alombrar, essas coisas todas. Mas hoje o CONAD já pacificou como um uso religioso, né? Hoje é permitida no Brasil e em alguns países. E ela, depois no governo que o Gilberto Gil era ministro da Cultura, transformou em patrimônio imaterial lá do ayahuasca, né, aqui no Brasil. Então, nós temos a legislação do CONAD, que vai ficar na página da homepage do Espaço Luiz Jardim, para as pessoas que quiserem perquirir essa legislação que legitima a religião do Santo Daime ao uso da ayahuasca, né? Alguns países são aversos ainda a ela, né? Nós tivemos alguma notícia aí pela mídia, pela televisão, na Rússia e em outros países que são mais ditatoriais, ela é proibida, não é isso, Márcio? Tem alguns países da Europa que não... Na realidade é uma coisa nova, desconhecida, apesar da ONU ter tirado ela da lista das substâncias proscritas, né? Porque existe uma lista, né, de todas as substâncias que são proscritas pela ONU. A ONU retirou, né, no começo, no início, porque, voltando um pouco no tempo, houve lá no Novo México um suicídio em massa, né, de um pastor, não era um pastor, era um religioso lá, que ele juntou cento e tantas pessoas. Jim Jones, né? Jim Jones. E ele fez um suicídio coletivo dessas pessoas. E eles usavam substâncias, usavam várias coisas lá. E, na época, a revista Manchete aqui no Brasil, ela disse que depois de relatar tudo o que aconteceu lá com o Jim Jones, na Guiana, né? Lá no Novo México. Foi Novo México? Não, no Guiana. Foi Guiana, velho? Na Guiana. Eles migraram para cá. Eles saíram do Novo México. Quando eles terminaram essa reportagem, eles disseram no final do dia assim, que no Brasil tinha uma religião no interior da floresta amazônica que usava uma bebida, uma droga, né? E que daqui a pouco tempo isso podia estar acontecendo aqui. Então isso foi digamos assim, uma notícia bombástica que saiu. Então, a partir dessa reportagem, era o governo militar na época, e ele criou uma comissão de investigação. Juntou pessoas
pessoal da Polícia Federal, do próprio Exército, o pessoal das universidades, vários professores, e foram em comissão com psiquiatras, antropólogos, psicólogos, assistente social. Eles foram uma comissão de mais de 40 pessoas para a floresta para ver, investigar isso aí, né? Então, durante esse processo de investigação, eles constataram que era uma comunidade religiosa e todo mundo tinha sua vida normal, vivia de uma maneira tranquila, né, dentro da floresta, com sua simplicidade, sua naturalidade, né, e que não tinha nada do que tinha se apregoado, né, naquela reportagem. E eles começaram a estudar, né? A partir dali vieram vários estudos. Por fim, o COFEM, que hoje não é mais COFEM, é SENADE, né? O antigo COFEM, que ele controlava, era a instituição que controlava o uso o uso de substâncias, né, proibidas. Ele deu uma portaria autorizando, depois dessa primeira visita, autorizando e dizendo que não era bem aquilo que ia investigar, mas que não viram nada do que tinha sido apregoado pela revista. E aí começaram os estudos. E aí, na realidade, nós ainda hoje estamos sendo estudados, né? Várias universidades, a PUC, se você entrar na internet e procurar trabalhos científicos de toda ordem, estão aí investigando, estudando a ayahuasca. Ela tem uma característica muito forte no que diz respeito ao combate de algumas doenças, né? Então é bem interessante. Ô, Márcio, na questão do preparo, você falou incipientemente que ele seria o cozimento do jagu, depois de macerado, e da folha, da rainha. Aí, água e fogo, somente. Água e fogo. Somente. Feito em panelas, hoje em dia, até nessa resolução tem que são usadas panelas de aço inox, não usa mais alumínio como era antigamente, né? As inox, tudo de maneira higiênica, tudo de maneira, né, que é uma substância que nós vamos beber, uma bebida que é ser tomada por nós, a gente faz com o maior capricho. Aí, Márcio, me diga uma coisa, os efeitos físicos que a ayahuasca propicia, né? Ela é como nós estamos falando, que é uma planta enteógena, que é a busca pelo autoconhecimento, você vai se mergulhar dentro de si próprio e da sua própria natureza. E é uma experiência pessoal, inanarrável, vamos dizer assim, né? Como você mesmo diz, né? Como eu sempre digo. Então, eu já tive a oportunidade algumas vezes de usar a ayahuasca, de participar desse ritual, né? Para mim foi um divisor de águas, né? Porque uma coisa é você ler o que é a natureza, outra coisa é você sentir o que é a natureza e todas aquelas lições e ensinamentos que você aprende consigo mesmo, com a própria divindade. Aí eu gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre essa questão inclusive, quando dessa expedição para ver se realmente o que era a ayahuasca, teve um cidadão que era ateu à época e era de uma empresa de filmagem, né? Uhum. E ele foi fazer esse documentário. Ele era o Alex Polaski, e gostaria que você fizesse uma alusão a essa... Na época foram convidadas várias autoridades, vários estudiosos para ir lá junto com essa comissão que foi formada pelo governo brasileiro para investigar o que seria isso, né? Olha, para você chegar lá onde estava localizada a comunidade, você tem que ir para Rio Branco. Aí você pega um avião até Rio Branco, depois você vai andar 200 e tantos quilômetros até Boca do Acre. De lá você pega uma canoa, né? Na época que começou era tudo de remo, hoje em dia a viagem durava 12 horas no Igarapé, né? no Rio Purus, até o Igarapé-Mapiá, que lá era mais 8 horas de viagem. Hoje em dia você faz um barco de motor, você faz isso tudo na faixa de 8 horas de viagem, 8 a 10 horas, dependendo do motor, dependendo do rio, dependendo se o rio está cheio, se está seco. Bem, mas na época foi uma aventura grande, né? Eles passaram mais de um dia nessa viagem e quando eles chegaram lá, eles foram conhecer a comunidade simples de pessoas que viviam da seringa, tinham seus roçados,
plantavam macaxeira para comer. Muitos deles são oriundos do Nordeste, né? A grande maioria do povo do Acre é oriundo do Nordeste. Então eles têm muita similaridade com a nossa cultura. Eles gostam muito de cuscuz, então tudo bem parecido com o Nordeste. E eles levaram também daqui do Nordeste a questão do padrinho, né? O padrinho Cícero Romão Batista, que ali eles transferiram para o signo do mestre Irineu, que foi o padrinho Sebastião. Mas voltando um pouco para Alex, para esse grupo que foram várias pessoas. Só essa comissão tinha mais de 40 pessoas, entre militares, Polícia Federal, Polícia Ambiental, todo tipo de estudiosos, de psiquiatras, bioquímicos, farmacêuticos. Né? Tinha um assistente social também, né, nesse grupo. E eles foram lá para conhecer. E um deles foi o Alex Polari de Alverga, né, que é hoje uma das referências dentro da nossa linha espiritual do Santo Daime. É o padrinho Alex Polari de Alverga. Ele, na época, ele foi para fazer uma filmagem de documentação. Né? E lá, quando eles chegaram lá, o padrinho Sebastião, que era o líder da nossa comunidade, lá no Mapiá, na época, que ele era vivo, ele recebeu a todos e disse assim uma coisa bem simples. Para ele era uma pessoa que mal sabia ler e escrever, né? Ele, natural da Amazônia, ele tinha nascido no Juruá, lá no Amazonas, e hoje eles já estavam no Mapiá, né? Era uma outra colocação. E dessas pessoas, de todos eles, quando chegaram lá, o padrinho Sebastião disse: olha, eu sinto muito dizer a vocês que vocês não vieram aqui para conhecer o Daime. Vocês vieram aqui para se conhecer. Essa frase que o padrinho Sebastião falou, ele quis mostrar para as pessoas que ali o Daime, o cara não foi ali para se conhecer. E é o que o Daime ia fazer para quem se dispusesse, quem quisesse. Né? O que é a bebida? A bebida é uma expansora de consciência, ela aumenta a sua capacidade de percepção. E durante o trabalho do ritual que nós fazemos, no trabalho de concentração, a gente faz... estrutura o ambiente, o local, a gente apaga as luzes e tal, de uma forma para que a pessoa se volte para si mesma. Né? Então, o objetivo desse trabalho espiritual é cada um olhar para si, né? Se meditar e olhar para si e ver. Só que tem uma característica: você está com a sua consciência expandida, porque a bebida enteógena, ela aumenta a sua capacidade de percepção de tudo que está em sua volta, né? Não só mentalmente, emocionalmente, mas fisicamente também, né? Então, essa expansão de consciência te dá a capacidade de você analisar e compreender coisas de uma intensidade muito forte no que diz respeito a você mesmo. Então, basicamente, é isso que acontece, né? Através dentro do trabalho espiritual. Dentro dos estudos que têm sido feitos com a ayahuasca, ela tem o DMT. DMT. O DMT tem duas outras propriedades, que é a arminicina e a dimicina, não é isso? Dipetil, eu não me lembro o nome. Pronto, mas essas duas, elas propiciam o aumento da serotonina. Ele aumenta a capacidade da serotonina. De produzir serotonina, porque o nosso organismo não produz serotonina. Justamente. Mas só quando a gente dorme. Sim. Né? Então, para você você equilibrar e restaurar o seu nível de serotonina no seu organismo, você precisa ter sono, e o sono profundo. Não é um sono, aquele sonozinho intercortado, ele não vai te ajudar. Então, pessoas que têm depressão, elas perdem muito, baixa muito o nível de serotonina no organismo dela, né? Porque aí elas não conseguem repor, porque não conseguem dormir direito. Né? O que acontece é que o ayahuasca, já foi feito vários estudos que mostram isso. O Santo Daime, o que é que ele faz? Quando você toma o Santo Daime, você aumenta o seu nível de serotonina no seu organismo. Embora acontece esse aumento de serotonina, mas, no entanto, a pessoa não adormece, a pessoa não perde a razão, nem a consciência. Ele está ciente. Algumas pessoas têm mirações, ou visões, algumas com os olhos fechados, outras com os olhos acordados. Mas, em momento algum, você perde a noção de espaço e tempo e nem a sua consciência. E, através da ayahuasca, faz com que desenvolva algumas áreas dos cérebros
que são até muito difíceis de serem estimuladas. Correto. A questão do sistema límbico e outras áreas do cérebro, assim. Outra coisa, Márcio. Estudos na USP, tem várias faculdades fazendo estudos, mas falam muito sobre depressão. Eles fizeram estudos no laboratório lá com pessoas que são deprimidas e eles ficaram assim. Tanto é que eles triplicaram a quantidade de gente que estava fazendo estudo, porque os resultados foram maravilhosos, né? Então, assim, é uma coisa, mas tem algumas contraindicações também. Não é só, ele não é indicado para pessoas que têm crise psicótica, por exemplo. Pessoa que não está bem psicótica. Pessoa esquizofrênica, né? Exatamente. Está em crise, né? Que não está bem, ela não é recomendado tomar. E também que tenha tomado diazepínicos. Veja só, não, são os ceratogênicos. O que acontece é o seguinte: como a ayahuasca, ela vai estimular o seu organismo a produzir serotonina, né? E todos os remédios ceratogênicos, eles fazem com que eles levam a serotonina para o seu organismo. A junção do ayahuasca com a medicação que você está tomando pode dar uma coisa chamada superdosagem, que também não é positivo. Então, o que é que se faz? Se recomenda que você não tome os ceratogênicos quando você vai tomar o Santo Daime. A mesma coisa com álcool. Mas isso você faz essa suspensão 1 ou 2 dias antes, né? A recomendação. Também é recomendado não ingerir bebida alcoólica, não é isso? Exatamente. Na realidade, o que a gente precisa entender é que isso é um trabalho espiritual. E por ser um trabalho espiritual, você vai fazer uma prova, um concurso, você para estudar 1 mês ou 1 ano inteiro. Você se prepara para aquela prova que você vai fazer. Um trabalho espiritual não é diferente. Então você deve evitar se alimentar alimentos muito pesados, né, que dificulta a digestão, evitar bebidas alcoólicas e uso de drogas. Isso é uma coisa que não é recomendado. Outra coisa, Márcio, eu estava estudando agora recente para fazer esse podcast contigo. Os mais recentes estudos mostram que a ingestão de ayahuasca ela trabalha também na limpeza do organismo, na questão do tripanosoma. Ele elimina o tripanosoma cruz, né, que é a doença do Chagas, e uma quantidade de micro-organismos patogênicos que atacam a flora intestinal, né? Ameba, giardia, tudo isso aí é combatido quando se ingere a ayahuasca. Os estudos mostram que a ayahuasca ela vai promover o equilíbrio do teu organismo, né? E a gente sabe que a medicina chinesa, ela está aí e explica isso muito bem. Ela diz que não existe, o problema não é a doença, o problema é o meio, né? Quer dizer, é o organismo. Se o organismo não estiver bem, ele vai estar susceptível, muito mais susceptível àquele adoecimento, né? E a gente convive, normalmente nós convivemos aqui no nosso ambiente que a gente vive, com bactérias, com vírus, com fungos de toda espécie. Mas nós temos o nosso sistema imunológico, que ele é ali, quando nós estamos equilibrados e está bem alimentado, descansado, ele faz o combate e dá o equilíbrio, né? O que é que a ayahuasca vai fazer? O que é que o Santo Daime faz? Ele vai promover o seu equilíbrio, né? O equilíbrio interno. Não só do que você pensa, mas do que você sente, e também o seu organismo físico. Isso com certeza vai ajudar a te equilibrar e melhora o teu sistema imunológico. Certo. Aí, Márcio, me diga assim, o caminho que te levou à busca para o autoconhecimento através do Daime. Eu participava em Recife de reuniões espíritas na casa de um amigo. Hoje ele é coronel aposentado lá do Recife. E ele me chamou, quando eu fazia as reuniões na casa dele, era muito meu amigo, e ele me chamou para... Ele até disse assim: olha, eu vou tomar um chá ali para ver espírito. O convite dele foi assim: eu vou tomar um chá para ver espírito, tu queres? Aí eu sempre fui meio atrevido, né? Disse: eu vou lá ver. E foi assim que eu conheci. Foi 1997, 26 de junho de 1997. Eu tinha perdido meu irmão fazia um mês. Que meu irmão tinha falecido no acidente. Márcio, durante esse período que você frequenta, tanto como membro, agora como dirigente já faz algum
Quantos anos já? Mais de 20 Eu estou há anos. 26 anos. 97 para cá, né? É. Então, Vai fazer 27 em julho, agora em junho faz 27. você tem visto, tem presenciado diversas pessoas se cura física, cura psíquica, melhorar exponencialmente como ser humano. Sim, a gente evita falar esse nome de cura porque a gente não pode prometer uma cura. A cura ela é um processo que o indivíduo enfrenta, mas que para que você se cure de qualquer coisa, você precisa primeiro estar disposto a abandonar o que te adoece, né? Então, nós temos as nossas coisas, o que nos adoece, os que nos adoece. E para que você se curar, você precisa estar disposto a abandonar. O que é que a bebida faz, que o expansor de consciência faz contigo? Ele vai te mostrar o que é que você está fazendo, né? E não é ninguém, é você mesmo, o seu exame de consciência. Você tem a capacidade de conversar consigo mesmo e de entender muita coisa que está fazendo e aí a oportunidade de você corrigir o seu rumo. O Santo Daime, eu como participei já, e às vezes eu vou, ainda participo, é cristão, não é isso? É cristão. É cristão. Ele tem uma origem xamânica, né? Mas ele foi cristianizado pelo mestre Raimundo Irineu Serra, que foi quem criou a nossa linha espiritual. Existem algumas linhas que, pelo menos aqui em Pernambuco, eu não sei se existe, né? Se tem algum centro desse, que usa a ayahuasca envolvido com encantaria, no caso, a barquinha. Existem 3 vertentes mais fortes da linha. Tem a linha xamânica, né, que é a linha tradicional, mas você tem a linha do Santo Daime, né, que é a linha criada pelo mestre Raimundo Irineu Serra, tem a UDV, criado pelo mestre Gabriel, e tem a barquinha, né? A barquinha, efetivamente, ela tem mais características indígenas, né, que é caboclos e... Ela tem uma forte... A pegada dela mesma, ela chama mesmo os orixás, né? É uma questão é mais umbanda, sabe? E, assim, e é uma linha que ela é muito de prece, de oração. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, eu já tive. Não. Né? Assim, é bem interessante, mas ela é diferente a forma de funcionar, né? É diferente. Mas a incorporação... E ela trabalha muito com a questão mediúnica, é isso que eu ia dizer. É uma coisa que na linha do xamanismo a gente não vê muito, não tem, e nem quando o mestre Irineu começou também, ele não abria muito essa questão da questão mediúnica, né? A UDV também não usa, não abre essa questão. Mas quando o mestre Irineu morreu, o Daime, ele foi sendo conduzido pelos sucessores do mestre Irineu, o padrinho Sebastião ele teve dificuldade de continuar com aquele grupo, né? E aí o mestre já tinha dado a ele autorização para ele fazer o Daime, para ele fazer os trabalhos dele, e ele resolveu ficar independente. Aí ele acrescentou ele acrescentou o nome Santo Daime, porque até então só chamava de Daime. A linha do Santo Daime é a linha do padrinho Sebastião Mota de Melo, que foi um seguidor do mestre Irineu. E eu acho que a coisa mais importante dessa linha do padrinho Sebastião, assim, talvez seja a cereja do bolo nessa história todinha, é a questão mediúnica. Porque ele consegue é aquela história, não adianta você só rezar para uma pessoa que desencarnou e que está numa passagem difícil. Rezar é muito importante, mas você precisa ajudá-lo de uma forma mais efetiva. E isso o Daime faz, porque ele recebe aquele espírito dentro de trabalhos específicos que acontecem, e a gente conversa com ele e orienta e oferece a ele a oportunidade dele ver coisas diferentes, e ele toma durante o trabalho, através do médium, ele toma a bebida, né? E acontece com ele a mesma coisa que acontece da gente aqui no corpo físico. Então ele tem um vislumbre da espiritualidade de uma forma completamente diferente, né? Então ele consegue acessar isso. Então, e aí é que está. Realmente, o que é que acontece? Você consegue efetivamente ajudar quem precisa, né? Mesmo os desencarnados. Veja só, Márcio, aí como depois, hoje, com o advento da internet, essa coisa toda, o ayahuasca tem sido, de uma certa forma, existem muitas vertentes que incluíram agora a questão oriental, com membros do Hare Krishna,
com mantras, com outras vertentes que não são cristãs dentro do Santo Daime, né? E isso, de uma certa forma, não existe, não está tendo um controle de que cada um é responsável pelo seu templo, é isso? Veja só, a gente chega num ponto que não tem como você controlar, né? O acesso à bebida ayahuasca é um acesso que as pessoas elas conseguem, né? Nós aqui mesmo aqui em casa, nós temos aqui o cipó que eu planto e a rainha, né? A gente cultiva ela para poder fazer o nosso próprio sacramento. Isso para nós é um sacramento, da mesma forma que a hóstia a Igreja Católica. A Igreja Católica é um sacramento para nós também. Márcio, tem quantas variedades de jagube? São várias. Eu não saberia te dizer ao certo, né? Existem algumas variedades da rainha, mas não são muitas, mas o jagube tem várias. Inclusive porque se você pega um jagube, por exemplo, pegar um ourinho e bota um calpuri junto, que são dois tipos diferentes, eles se mesclam, eles se misturam, né? Você fica mas alguns, cipó. mas assim, em termos de sensação, de vibração, uma é mais adstringente, outra é mais... O calpuri, por exemplo, é um jagube que ele dá uma reação muito mais forte, muito mais intensa. O ourinho ele tem muito mais brilho, muito mais força, mais luz. É diferente, ele tem características diferentes, cada um tem a sua característica. Sim. Aí me diga uma coisa mais, Márcio, sobre essa questão do Santo Daime, nessa questão da expansão da consciência. Eu sei que algumas pessoas fizeram um estudo paralelo, né, no Ayahuasca de Barbier. Sei. Sim. Então, essa ainda existe esse grupo? Eu não sei te dizer. Eu conheci o Barbier em Recife, na época eu morava lá e tomava Daime lá em Recife. Eu conheci, cheguei aí a fazer alguns trabalhos com ele. É uma linha que ele não usa a questão religiosa, porque ele não tem a parte espiritual, religiosa na história, né? Eles fazem a expansão da consciência. Mas assim... Pelo chá pelo chá mesmo, não é uma questão de você... Eu não conseguiria te dizer os detalhes, assim, mas assim, basicamente, ele não tem essa questão da espiritualidade, da religiosidade. Mas veja só, agora você como sacerdote, você não é contraindicado a pessoa comprar o chá, usar aleatoriamente, sem uma proteção? Olha, isso não é brincadeira, isso não é uma brincadeira. Não é uma coisa que dá para qualquer um fazer. Se você precisasse fazer uma cirurgia, você ia para qualquer pessoa? De maneira alguma. Você ia escolher o médico que ia te abrir para ver o que é que ia fazer. Por quê? O ambiente, a pessoa que vai fazer a cirurgia, tudo isso importa. Você tem que ter uma asepsia da mesma forma. O trabalho espiritual, se você abre, o que é que acontece? Quando você toma o Daime, você abre os seus campos energéticos, abre os seus centros energéticos, você expande a sua consciência. Então, você fica com a sua percepção muito mais exacerbada, mas também você fica mais vulnerável, né? É aquela história, você não vai fazer uma cirurgia no meio de uma esquina, uma cirurgia de uma pessoa, precisa estar num ambiente esterilizado, um ambiente onde tenha proteções ali de invasão de bactérias, de vírus, naquele corpo que está ali momentaneamente aberto naquela cirurgia. Então, durante um trabalho espiritual, a gente precisa dessas proteções espirituais, que são que nos dão um suporte, uma sustentação. Então, eu pessoalmente, eu não vou para qualquer canto. Eu não uso qualquer Daime que me dá. Eu fiz um Daime aqui e tal. Eu fico olhando assim, tá, muito obrigado, tal, mas não me interessa muito não, sabe? Eu não vou tomar Daime de qualquer um, não. Eu sei o trabalho que dá e como a seriedade que nós fazemos. E eu sei o quanto isso é sério. Outra coisa, Márcio, eu gostaria de dizer. Aí, com o processo do Santo Daime, anterior a pessoas que têm curiosidade ou que buscam mesmo o autoconhecimento, eles quando procuram o centro, o grupo, é feito uma anamnese.
Veja só, a Secretaria Nacional Antidrogas, ela foi criado um grupo de trabalho, um GT de trabalho para estipular as diretrizes e regras, estabelecer. E dentro dessas regras que foram criadas por esse grupo de trabalho, né, se estabelece que não é uma coisa que você possa fazer, não, por exemplo, você só deve fazer isso com pessoas que são capacitadas para aquilo ali. Não é uma brincadeira, né? Então, o que é que a gente diz? A gente diz que a gente tem que ver com quem é que a gente está tomando Daime. Não é qualquer pessoa que está capacitada para isso, né? E assim, dentro do trabalho espiritual, você tem uma proteção e tem uma guiança, né? Uma pessoa que toma Daime em casa, ela vai estar ali se expondo à energia que tiver naquele ambiente e ela não sabe o que é que tem, né? Infelizmente, no nosso mundo, a gente é muito cercado de coisas negativas. E se você não tiver uma proteção, você pode ali ficar numa situação, né, sofrer um revés ali bem forte. Aí veja só, Márcio, aí quando eu queria que você, porque a grande maioria das pessoas que vão ver, por ter curiosidade, deve ter outros vídeos sobre o Santo Daime, mas não assim esmiuçando os detalhes que a gente está fazendo. Então lá tem a proteção de São Miguel Arcanjo, são 2 trabalhos de concentração. Nós temos 2 trabalhos no mês. Nós temos assim, estabelecido dentro da nossa linha, você tem uma missa no mês, 2 as concentrações que são nos dias 15 e 30, e aí você bota os trabalhos de cura, você bota um trabalho de cura no mês. Além disso, tem os trabalhos festivos, quais são? Santo Antônio, São João, São Pedro, né? São Paulo, o trabalho de São Paulo, a gente festeja também o dia de São José, o dia de Nossa Senhora da Conceição, o Natal, no Ano Novo também nós fazemos festa, né? No dia da Virgem da Conceição também nós fazemos um trabalho. Então nós temos o calendário feito em cima desse contexto espiritual, religioso. Certo. Outra coisa, Márcio, existe um trabalho especificamente para mortos? Tem uma missa, a missa que a gente faz a missa é o trabalho onde a gente faz para as almas, é toda primeira segunda-feira do mês. A gente faz são 10 hinos que a gente canta. Nesses hinos eles têm uma característica, ele vai chamando aqui aquela pessoa que fez a passagem, que desencarnou, para que ele se dê conta da realidade dele agora, daquele momento, dali para frente, depois da sua passagem, ele se dê conta. Então, são hinos que são específicos para isso, né? Então, a gente faz isso toda primeira segunda-feira do mês, e isso para a gente é como se fosse uma limpeza na corrente, né, para que essas pessoas que já desencarnaram, e também se faz isso quando você tem uma pessoa sua que faleceu, você faz, a gente chama de missa de corpo presente. Tá. Outra coisa, Márcio, dentro da doutrina do Daime, vocês têm a característica xamânica, tem a característica primordial, que é o cristianismo, mas tem algo também do ciclo esotérico comunhão do pensamento, não é isso? Tem. O mestre Irineu, ele colocou várias orações e consagrações de aposento, que são características do centro esotérico comunhão do pensamento, né? Depois que o padrinho Sebastião assumiu e levou à frente dele, ele expandiu um pouco mais, né? Aí foi quando surgiu a questão mais da mediunidade, ele abriu a questão mediúnica. Mas até então o mestre Irineu fazia mais essa questão da introspecção, né? O trabalho espiritual com introspecção. Certo. Aí hoje tem o Alto Santo. O Alto Santo foi a primeira casa, a casa do mestre, né? É onde o mestre iniciou os trabalhos dele lá no Rio Branco. Essa existe ainda? Existe, sim. Quem coordena o trabalho é a viúva do mestre Irineu, a dona Peregrina. Mas só lá. Ela não expandiu. Olha, ela está começando a expandir. Eu não posso te dar muitos detalhes disso, mas eu sei que tem vários lugares agora fora do Acre, fora do Rio Branco, que já tem a linha como o mestre deixou, né? Aí tem alguns seguidores, certo. Do mestre aí que faz do jeito aí que depois deixou. tem o Ceflures.
que é a... Que hoje é Icéfalo, não é mais Ceflures. Não? Não, mudou. Porque era o Centro Eclético da Floresta Luz Universal Raimundo Irineu Serra. Mas aí o pessoal, houve um questionamento, porque o pessoal do Alto Santo não queria que a gente usasse o nome do mestre. Aí se substituiu. Tá. Hoje aí está Icéfalo, né? Hoje mudou a sigla, teve uma separação mais legal, né? Na parte legal de documentação. Hoje tem quantos centros de Santo Daime no Brasil? Olha, tem que ver o seguinte, tem que ver os que são oficiais, os que são cadastrados, mas assim, eu te diria... Cadastrado? Eu acredito que tem mais de 100 centros. Eu não tenho esse número aqui agora para te passar. Mas assim, que os não cadastrados são milhares. Não, entendi. É porque aí é que tá, cada um às vezes quer seguir a linha do seu jeito e faz ela do seu jeito, né? Cada um procura, né? Aqui mesmo na nossa cidade você vê que teve gente já quis fazer do seu jeito, mas é normal, cada um faz o que sua consciência acha que deve fazer, né? Aí hoje, Márcio, qual o conselho que você dá a uma pessoa que está buscando um autoconhecimento e sem um norte religioso, buscando as plantas sagradas? Procure uma casa séria. Não é coisa para você estar em qualquer lugar. Infelizmente, o que eu posso te dizer é isso. Eu mesmo, 26 anos, vou fazer 27 anos que eu conheço, que eu uso, que eu participo dos trabalhos espirituais, e eu não vou para qualquer canto. Não vou. Não vou porque eu não vou me expor sem necessidade. Né? Eu não preciso disso, eu não preciso me expor. Deixa eu ver o tamanho do... Aí, Márcio, você diz, o que é que efetivamente tem sido feito em termos do Santo Daime na utilização da ayahuasca para o tratamento de pessoas que são viciadas em drogas? Olha, existem vários. Dentro daquele grupo de trabalho que foi criado, foi separado, foi determinado que o uso da ayahuasca seria o uso religioso. Sacramental. Mas também deixou uma brecha para estudos, né, para se fazer estudos. Hoje em dia, várias universidades, aqui no Rio Grande do Norte faz, né, estudos com ayahuasca, na USP em São Paulo, na Unicamp, são várias as universidades, porque eles viram que na prática ela tem um efeito muito bom para determinadas doenças neurológicas, né, e doenças no que diz respeito às que estão ligadas às questões de distúrbios afetivos, né, os emocionais. Daí ela tem um efeito muito positivo. Pronto, Márcio, eu acredito que foi muito elucidativo. Aí eu queria que você fizesse as suas considerações. Pois aí, a câmara é sua. Aí é aquela história, né? O autoconhecimento, aquele que quer buscar, que quer conhecer, que quer investigar um pouco sobre si mesmo, através do estudo do autoconhecimento, deve procurar um lugar sério que te ofereça essa oportunidade. Não é uma coisa para qualquer um. Não é coisa para qualquer um. É uma coisa muito séria. A gente faz com muito respeito, com muita seriedade, e que isso é uma recomendação, mas cada um faz o que quer, né? Aí, hoje em dia a gente vê muita gente perdida, muita gente desconectada de si mesma, porque não consegue estabelecer uma conexão interna consigo mesmo, nem saber nem quem ela é direito, né? E aí ela se perde, vive na sociedade aí solta, largada, sem perspectiva, sem destino, se deixando levar só pelas sensações, né? Se deixando levar pelos prazeres, sem conhecer realmente a vida espiritual, sem realmente escolher. Nós não somos esse corpo aqui está fadado a fracasso, ele vai se acabar, um dia ele vai se acabar. E eu não sou esse corpo somente, eu sou muito mais do que isso, né? Mas você precisa acordar para isso, você precisa querer olhar para isso. E isso é o caminho de cada um tem que querer. Chega um ponto onde o sapato começa a apertar e a pessoa vai parar para olhar para isso, né? Então, muito obrigado a todos, estamos aí à disposição. Meu muito obrigado a todos, eu espero que tenha cumprido o dever do podcast Tudo Pode Sem Limite. Agradeço, espero que vocês compartilhem, mandem sugestões
e que a busca do autoconhecimento é o maior objetivo do ser humano. A gente se melhorar a cada dia e servir ao próximo como a si mesmo, como dizia o Cristo. Muito obrigado. Obrigado a todos.